Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para mais esse momento de comunhão e de ensino da Palavra, que possamos aprender a Palavra de Deus enquanto ainda podemos estudá-la, porque em breve isto será improibido para os filhos de Deus. Mas ainda estamos em um período que podemos estudar. Não perca esta oportunidade. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento na sua presença. Que o Senhor me ajude a levar a tua mensagem de salvação, de edificação, de fortalecimento, de conhecimento, de revelação para os teus filhos, que cada um de nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos para o livro de João, capítulo 9, versículo 4. E o título do nosso estudo de hoje é A Noite Está Chegando. A noite está chegando. Versículo 4 nos diz assim: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus está dizendo aqui, né? Trabalhar enquanto é dia. Ou melhor, enquanto tem luz. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que Jesus quer dizer? O que Jesus está nos ensinando com estes dois versos? Primeiro, trabalhai enquanto é dia, enquanto tem luz. Segundo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, Jesus é a luz do mundo. E nós temos que trabalhar enquanto é dia. E quando é dia? Quando a luz está clareando o mundo, está clareando a terra. Então, trabalhar enquanto é dia, a noite está vindo, enquanto ninguém pode trabalhar. Então, o que Jesus está nos dizendo é que Ele, como luz que alumia os homens, quando foram tirados da terra, como foi no começo da humanidade, quando os homens rejeitarem a palavra de Deus, que é Jesus, como rejeitaram no tempo de Noé, quando os homens quiserem para si mesmo somente a mentira, então a noite chegou para este mundo. Então a noite é isso. A noite é a ausência da palavra de Deus, que é a luz do mundo. Então Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então, quando este mundo rejeitar a luz que é Jesus e aceitar somente a mentira que é Satanás, então as trevas chegaram neste mundo. Então, este mundo de trevas será invadida, né? Então, quando esse tempo chegar, quando as pessoas rejeitarem a verdade de Jesus, quando rejeitarem a luz que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que é o Espírito de Deus, então chegou as trevas. Então, nós devemos observar o que está acontecendo no mundo, né? Então, quando somente as pessoas deste mundo
aceitarem somente a mentira. Então a noite chegou para este mundo, as trevas invadiram o mundo como foi no começo da humanidade, como foi no tempo de Noé. E no tempo de Noé, ninguém mais queria a palavra de Deus. Ninguém queria obedecer a palavra de Deus. Ninguém quis ouvir a pregação de Noé. Nesse tempo, ninguém mais poderá trabalhar fazendo as obras de Deus, pois a humanidade que estará em densas trevas não verão mais a luz que é a palavra de Deus em seus corações. Não vão querer mais ouvir, não vão querer mais sentir, não vão buscar mais a palavra de Deus. Não quererão mais ouvir a palavra de Deus. João 3,19, Jesus diz: o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Este grilo está aqui acompanhando a minha live. Que bom, porque assim fica mais animada. Então, os homens dos últimos dias terão a mente cauterizada pela mentira do diabo e não quererão mais saber da verdade para serem salvos. Então, lá em 2 Timóteo, se eu não me engano, é 3, capítulo 3, fala lá dos homens dos últimos dias, né? Como será a característica deles. Então, pois eles amarão muito o pecado e não querem abandoná-lo. Então, quando este tempo chegar, os homens não quererão mais ouvir a palavra de Deus. Eles estão amando tanto o pecado que não vão querer ouvir a palavra de Deus, porque eles não querem abandonar o seu pecado. Eles não vão querer que ninguém fale mal das suas más ações. Em uma mente cauterizada pela mentira e pelo engano, não adiantará mais investir nela. Será como lançar pérolas aos porcos, pois estas pessoas não ouvirão mais a verdade de Deus. Elas não vão querer mais. Também quando este tempo chegar, que será em 2 Tessalonicenses, vamos lá para 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, do 9, 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, nos diz o seguinte: os quais por castigo padecerão eterna perdição, até a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre, 2 Tessalonicenses 2, desculpa, eu estou lendo 2 Tessalonicenses 1, mas é 2, do 9 ao 12, nos diz assim: e a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira,
para que sejam julgados todos os que não creram à verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então essas pessoas não quererão mais ouvir a palavra de Deus. E hoje nós já estamos vendo isso, né? Então ainda tem pessoas nos nossos dias querendo ouvir a mensagem de Deus, mas isto está cada dia ficando mais distante, né? Então não adiantará mais trabalhar para o reino, pois neste tempo os que são da luz já foram separados para o celeiro do Pai Eterno. Ou melhor, os outros não aceitarão mais a mentira, a mensagem, não aceitarão mais a mensagem da cruz. Então, quando Deus fizer essa separação e os dele, né, que são as ovelhas, então os bodes, as outras pessoas não vão querer mais. Então Jesus é bem claro, ele estava fazendo a obra do Pai Eterno enquanto ainda era dia, ou melhor, enquanto o povo ainda estava aceitando ouvir a sua palavra. Nós, a igreja, também devemos trabalhar intensamente, mais ainda em 2024, levando a mensagem do reino às pessoas, enquanto muitos ainda querem ouvir, pois o dia está se acabando e a noite está chegando, ou melhor, a palavra de Deus está sendo tirada deste mundo. A luz está sumindo deste mundo, né? A luz está indo embora desta terra. E a noite, que é a mentira, a injustiça, o engano, o homem da iniquidade está chegando. Então, essas trevas, que é a mentira, a injustiça, o engano, que é o homem da iniquidade, está chegando. E quando ele aparecer, ninguém mais poderá trabalhar para o reino de Deus. Os que se atreverem a levar a luz durante estas trevas, durante o governo do anticristo, serão barrados de fazer isso. Mateus 24, 9 nos diz o seguinte. Mateus 24, 9, os irmãos já conhecem, né? Mas eu vou ler mais uma vez, porque pode ter alguém que está ouvindo essa live que ainda não conhece, né? Então vou ler Mateus 24, 9, nos diz assim. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então Jesus está dizendo que a igreja dele, que o povo dele será atormentado, e matar-vos-ão, seremos mortos. Sereis odiados de todas as gentes por causa do nome de Jesus. É o que está acontecendo. As pessoas estão pegando ódio dos cristãos, dos filhos de Deus, dos judeus. Então, neste tempo, a luz tem que se esconder para não ser morta. Mateus 24, do 15 ao 19, vocês podem ler lá, né? Que Jesus diz, quem está no campo, não venha para a sua casa, quem está no telhado, não desça, e etc. Porque vai ser assassinato, vai ser massacre, porque os homens estão odiando os cristãos por causa da verdade, por causa de Jesus. Enquanto o dia ainda não foi totalmente embora,
aproveitemos e façamos a obra do Senhor, pois as trevas estão chegando e quando elas chegarem, então nada mais poderemos fazer a não ser esconder a luz embaixo do velador, para não ser vista mais por ninguém, pois os que a verem irão para cima da luz para a destruir. Apocalipse 11:18, Deus diz: e as nações se enfureceram. Chegou a minha ira. Então as nações vão estar enfurecidas, querendo destruir a igreja de Jesus. E elas vão para cima da luz, que são os cristãos, aqui nesta terra, porque a luz, que é Jesus, já está no céu. Mas ele deixou muitas luzes, que somos nós, né? E estas luzes vão brilhar muito nessas trevas. E as trevas não vão querer ver esta luz. E eles vão para cima dessa luz para destruir. É por isso que no Apocalipse 11:18, Deus diz: as nações se enfureceram. Elas não, lá em Mateus 24:9, eles todos terão ódio dos cristãos, dos filhos de Deus, do povo verdadeiro de Deus, por causa do nome de Jesus. Mas aqui no Apocalipse 11:18 diz que as nações estão enfurecidas. Elas vão para cima da igreja. Eles vão para cima do povo de Deus, eles vão para cima da luz. Eles não querem luz neste mundo. Eles querem as trevas, porque a luz incomoda cada um deles. Seja bem-vinda, France, que o Senhor lhe abençoe e lhe dê tudo aquilo que você precisa. Então, estas profecias de Mateus 24:9 e do 15 ao 19, elas são para a igreja, mas também são para o povo de Israel na grande tribulação. Então, o Senhor, você pode ler lá em Mateus 24:9, do 15 em diante, que Jesus diz: quem está no telhado não desça, quem está no campo não volte para pegar nada. Então, Jesus, ele aconselha fazer isto porque vai ser massacre para quem viver nesse tempo, né? Então, no Apocalipse 12, do 13 ao 17, do 12, 13 e 17 e 13 e 7, será a grande tribulação para os judeus, mas nesse tempo a igreja já tem subido, porque a igreja vai ser arrebatada, no capítulo 12, dos versos 5 até o 12, se eu não estou enganado, ou é o 11. Nesse tempo a igreja já tem subido, mas os judeus serão os perseguidos do templo. Quando o mundo não suportar mais ouvir a palavra do Pai Eterno, pois para eles é como se tivesse comichão em seus ouvidos, é como se tivesse alguma coisa incomodando, eles serão incomodados, é como se tivesse cera seca nos ouvidos. Então eles não vão suportar ouvir a mensagem da salvação, e não vão suportar ouvir a mensagem de Jesus. Eles vão se incomodar com a luz da palavra de Deus, revelando o pecado deles. Então essas pessoas não vão querer, elas não irão suportar serem confrontadas com a luz, com a palavra da verdade, e virão para cima daqueles que estão trazendo esta luz para as trevas, para as suas vidas, revelando os seus pecados. Jesus diz em João 3:19, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más.
E quem está nas trevas não quer revelar os seus pecados. É por isso que vão para cima da luz, para cima da igreja, para cima dos filhos de Deus. E é por isso que no Apocalipse 11:18, Deus diz: as nações se enfureceram, elas estão iradas, elas estão com ódio e estão iradas, e elas vão para cima da igreja para destruir. Mas aí Deus chegou a minha ira, e a hora de dar os galardões para os meus profetas, para os santos e para todos aqueles que se permanecem firmes, para as crianças, para os pequenos e para os grandes. Então chegou a hora do arrebatamento. No versículo 19 do Apocalipse 11, a gente vê o céu e o tabernáculo, que é Jesus, e a arca no tabernáculo, que é a presença de Deus. Então Jesus já vai vir. No capítulo 12 acontece o arrebatamento da igreja. Então, neste tempo de densas trevas, que já estamos entrando nelas, será um tempo tão difícil que nem a mão poderosa de Deus pode trazer estas pessoas à razão. A luz não surtirá efeito, elas não vão querer. Não surtirá efeito neste tempo. Essas vidas não vão querer mais Jesus. Então aqui no Apocalipse 9, vamos ver o que é que diz lá, Apocalipse capítulo 9, os versos do 1 ao 6 nos diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Então preste atenção. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então, essas pessoas, elas passarão por muitos tormentos. Então, Deus fará isto para essas pessoas se arrependerem, para elas verem que Deus quer a correção delas, quer o arrependimento. Então, essas pessoas que passaram por isso são aquelas que não têm o sinal de Deus, que não têm o Espírito Santo em suas vidas, que não são salvas, porque nesse tempo aqui nós ainda estaremos aqui, mas essas pessoas não vão se arrepender apesar do sofrimento. Então Deus está usando desse tipo de argumento para estas pessoas se arrependerem e virem para Deus, mas elas vão desejar morrer. Elas vão querer morrer, mas não vão se arrepender, não vão vir para Jesus, porque elas não querem abandonar o seu pecado. Então será inútil a pregação da mensagem de Deus nesse tempo para estas pessoas, porque a mente delas já foram cauterizadas. Então a mensagem será pregada nesse tempo, mas pouquíssimos serão os que serão salvos. Estes que já têm a mente cauterizada não vai mais aceitar a
a salvação, a palavra de Jesus. Então, estas pessoas que rejeitaram, né, e foram para cima da igreja para destruir. Então, elas irão odiar mais a igreja, elas vão para cima. Por quê? Porque aí a gente vai ver a diferença entre o que é salvo e o que não é. Porque na quinta trombeta, esses demônios vão entrar nessas pessoas, vão causar esse tipo de doença na pessoa. E só a pessoa que não tem Jesus é que vai ficar com isso. Então elas vão ver que os outros não vão estar. É como lá no Egito, no tempo de Noé. Então, no tempo de Moisés, o faraó e o Egito e os egípcios estavam sofrendo as pragas. Mas os judeus, os israelitas, os hebreus não. Então, aqui essa praga, essa quinta trombeta, somente aqueles que não têm Jesus terão essa enfermidade. E eles vão ficar com mais ódio ainda da igreja. Então aqui no Apocalipse 7, do 3 ao 4, nos diz o seguinte. Apocalipse 7, do 3 ao 4, diz assim: dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, nesse tempo em que a escuridão chegar sobre a terra, neste tempo, Deus, Ele vai mandar a sua igreja. A igreja está na terra ainda. A igreja vai pregar, mas essas pessoas não vão querer ouvir. Elas vão para cima da igreja e elas irão querer destruir a igreja. Então, a segunda coisa, Deus mandará assinalar, Ele vai assinar, colocar o sinal dele, colocar o Espírito Santo dele em 144 mil judeus em todo o mundo para sair pregando a palavra. Então, estes são pessoas que Ele, Deus, separou para este trabalho no final dos tempos, e isso já está acontecendo. Então, esses judeus serão marcados pelo Espírito Santo. 144 mil judeus que se converterão e sairão por todo o mundo, pregando a mensagem do reino para os judeus e não judeus. Então, eles sairão em todo o mundo. Então, a igreja vai estar, mas também os judeus. Isso já está acontecendo, pois muitos judeus espalhados por todo o mundo têm se convertido e têm pregado a mensagem do reino, tanto para judeus como para gentios. E a gente vê na internet o tanto de judeu convertido a Jesus. Eles estão fazendo isso. E tem aqueles que a gente não conhece. E tem aqueles que nem sabem que são judeus, porque tem descendente de judeus em todo o mundo. Porque quando os judeus foram espalhados por todo o mundo, em todo o mundo tem judeus. A terceira coisa, as duas testemunhas também pregarão a mensagem do reino, tanto para judeus como para gentios. Então, as duas testemunhas estão em Israel e elas pregarão a mensagem em Israel, e essa mensagem será transmitida e todo mundo vai ver. Então, isso também já está acontecendo, pois as duas testemunhas estão em Israel, andando pelas ruas de Jerusalém, pregando a mensagem do reino. Então, os vídeos delas estão na internet. Então, essas duas testemunhas já estão lá.
é um casal, é uma mulher e um homem, é uma família. Eles são um casal e eles estão lá desde o ano passado, pregando pelas ruas de Jerusalém e aguardando o momento certo, o momento onde fala das duas testemunhas, o momento lá que eles vão estar na porta lá do templo, porque o templo ainda vai ser construído e eles já querem fazer isso este ano. Então, elas estarão lá para falar, para pregar a mensagem que Deus mandou, que é anunciar que Jesus está voltando, quer dizer para os judeus para se arrependerem e se converterem a Jesus, que é o verdadeiro Messias. Então, esta será a mensagem das duas testemunhas, e eles já andam pelas ruas de Jerusalém falando isto. Então, tudo está se concluindo, tudo está sendo, tudo está se cumprindo conforme a palavra de Jesus. Então, a quarta coisa, Deus enviará o remanescente dos judeus pregarem a palavra para os judeus e os gentios, mas também não serão ouvidos e serão atacados e mortos muitos deles. Então, quando a igreja for arrebatada, quando as testemunhas já estiverem morridos e quando o anticristo já exigir a adoração, então o remanescente de Israel será salvo e eles não aceitarão adorar o anticristo, não aceitarão a marca do anticristo, e eles vão sair pelas ruas de Jerusalém pregando a palavra e serão mortos muito. Aqui no Apocalipse 24 nos fala isso, né? Eu vou ler bem aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, nos diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui está falando dos judeus que serão mortos neste tempo. E eles serão mortos degolados. E nós também, nós, os cristãos, iremos morrer. Então, a quinta coisa, esses judeus eles estarão pregando a palavra. Mas quem vai concluir esta pregação? Está no Apocalipse 14, 6, que diz assim, Apocalipse 14, 6. É a quinta coisa, Deus ainda mandará os anjos anunciarem a mensagem. Apocalipse 14, 6 diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui, quem vai concluir esta pregação vai ser os anjos. Mas estas pessoas não vão querer ouvir. Elas não suportarão a palavra de Deus nesse tempo. E esse tempo já está chegando, minhas irmãs. Vamos aproveitar enquanto pessoas ainda estão dispostas a ouvirem a mensagem de Deus. Então Deus manda a sua palavra ser anunciada para estas pessoas, por várias pessoas, pela igreja, pelas 144 judeus que serão salvos nesses tempos, pelas duas testemunhas, pelos judeus, pelos anjos. Mas estas pessoas cauterizadas à mente não vão querer ouvir, não vão querer mais
saber da palavra de Deus e vão para cima daqueles que forem pregar. A noite chegou, não vão querer mais saber. Por isso Jesus diz, pregai, trabalhai enquanto é dia, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Você pode insistir no trabalho, você pode pregar a palavra, mas não vai surtir efeito porque essas pessoas não vão querer mais ouvir. Elas vão querer ir para cima de você, para lhe matar, para você não pregar. Então Deus vai mandar até os anjos pregarem para essas pessoas, mandarem elas adorarem a Deus, reconhecerem a Jesus como seu Deus, como Criador de todas as coisas, mas elas não vão aceitar. Mas estas pessoas que amam o pecado, que têm a mente cauterizada, não tem jeito para elas, a não ser o fogo de Deus, fogo eterno. Aqui em Mateus 13, do 40 ao 42, lá fala do joio, né? O joio será arrancado e lançado na fornalha ardente. E isso acontecerá no Apocalipse 19, do 19 ao 21, quando Jesus voltar. Então ele vai pegar a besta, o falso profeta, e vai lançar no lago de fogo, mas os outros que têm o sinal da besta, que têm a mente cauterizada, que rejeitaram a salvação, que rejeitaram o Salvador, também irão morrer e vão ser ressuscitadas somente no juízo final, para receber a sentença final, que será no Apocalipse 14, no Apocalipse 20, do 14 ao 15. Então depois serão lançadas para o lago de fogo. Então a noite já se aproxima, ou melhor, a humanidade já não está querendo ouvir a palavra de Deus, pois ela está incomodada muito. Ela está incomodando muito os ouvidos destas pessoas. Então essas pessoas já não querem mais ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está incomodando, a palavra de Deus está revelando o pecado. A palavra de Deus está dizendo: abandone seu pecado, abandone a prostituição, abandone os crimes, abandone o roubo, abandone a desonestidade, abandone o pecado. As pessoas não querem. Tem muitas pessoas nos altares dizendo que são pastores, que são missionários, que são isso, que são aquilo, estão roubando os irmãos, né? Então devemos pensar bem o que estamos fazendo da nossa vida. Então estas pessoas não querem mais a luz que é Jesus, pois as suas obras são más e elas amam as suas obras ruins. Elas não querem abandonar os seus pecados. Elas odeiam a luz, pois revela os seus pecados. João 3, do 19 ao 20, foi o que eu já citei. Então estas pessoas odeiam, né, a luz, pois se vierem para a luz, terão que abandonar o seu pecado, o desejo da carne, as obras da carne. Elas não querem vir para a luz, elas odeiam a luz, que está revelando os erros, os pecados, os desejos que realmente elas têm no coração. Então lá em Gálatas 5, do 18 ao 21, lá fala do fruto não, das obras da carne. O fruto é do Espírito Santo. E só tem o fruto do Espírito quem tem o Espírito dentro de si. E quem tem o Espírito dentro de si é porque é de Deus, é salvo. Paulo diz lá em Romanos: quem não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. E essas pessoas não querem abandonar as obras da carne, pois elas amam muito o seu pecado. Então, essas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. E você, meu irmão e irmã, está aproveitando enquanto ainda tem um pouco de luz neste mundo
para você fazer a obra do Pai Eterno? Você está aproveitando enquanto ainda tem alguém que querendo ouvir a mensagem de salvação? Enquanto ainda há um pouquinho de luz neste mundo? Nós somos os trabalhadores da última hora. Então Jesus conta aqui no Mateus capítulo 20, os versos do 1 ao 16, Jesus nos fala da parábola dos trabalhadores. Mateus 20, do 1 ao 16, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora, preste atenção. Então o dono saiu para contratar empregados. Então o pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a vinha. Então, o primeiro grupo de trabalhadores, o pai de família, mandou eles trabalharem de manhã. O segundo grupo, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Então, outro grupo, ao meio-dia, eles foram trabalhar. Saindo outra vez, perto da hora sexta, 3 horas da tarde, a hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto e outro grupo, e saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Dizem-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal. Começando pelos... Paga-lhes o jornal. Começando-lhes pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como dei a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós somos estes derradeiros. Nós somos os últimos trabalhadores
da seara de Jesus. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós, a igreja e os judeus, nestes 7 últimos anos dessa humanidade. Nós somos estes trabalhadores. A pergunta que eu faço: você está trabalhando mesmo na vinha do seu Senhor? Só temos uma hora, ou melhor, o dia já está acabando para trabalharmos. A noite está chegando, meus irmãos e irmãs. Não há tempo a perder. O dono da vinha está vindo prestar contas com os seus trabalhadores. O que você dirá para o seu Senhor? O que você dirá para Jesus? Ele está vindo. Nós temos só uma hora. Significa que o nosso tempo de trabalho está acabando. A noite está chegando. Nós não poderemos mais trabalhar porque estaremos fugindo, estaremos nos escondendo. A luz estará sendo escondida debaixo do velador. Hoje a luz ainda não precisa estar escondida. A luz tem que brilhar, mas já já será escondida. Nós temos que aproveitar esta última hora para anunciarmos a luz do mundo, que é Jesus, anunciar salvação para essas pessoas. Então, o que você está fazendo? Se ainda não está fazendo, se ainda não está anunciando, se ainda não está pregando a palavra, faça, porque o Senhor está vindo prestar conta com os seus empregados. E você que ouve esta mensagem, você que ouviu e entendeu que Jesus é o Salvador, Ele deu a vida dele para nos salvar, Ele veio a este mundo para nos dar uma nova oportunidade de sermos perdoados, de sermos curados, de sermos salvos. E você entendeu essa mensagem, você quer Jesus como Salvador da sua vida, você quer que o Espírito Santo entre na sua vida e faça essa mudança. Se você quiser realmente ter uma vida mudada, ter os seus pecados perdoados, você quer abandoná-los, então receba Jesus, convide Ele para entrar na sua vida. Se você quiser, ore comigo. Senhor Jesus, eu ouvi esse estudo e eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ser salvo pelo Senhor, porque não existe salvação em nenhum outro nome. O Senhor é o único Salvador. O Senhor é a luz que veio ao mundo para alumiar os nossos caminhos, a nossa vida. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos. E eu quero ser alumiada por ela. Eu quero descobrir onde é que eu estou errando, para que eu mude, para que eu abandone o meu pecado. Então eu convido o Senhor para morar no meu coração, no meu espírito, na minha alma, no meu corpo. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero fazer também a obra nessa última hora. Eu quero fazer parte desses trabalhadores. Me aceite, porque eu já recebi o Senhor. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador e convidando Ele para entrar na sua vida, então você é salvo. E faça parte desses trabalhadores da última hora. E vamos para a rua evangelizar. Vamos fazer a obra enquanto ainda pessoas querem ouvir. Porque eu digo para vocês, muitos já não querem mais ouvir. Muitos já não querem mais ouvir. Mande essa live para frente, que o Senhor nos abençoe. Dê o seu bonzinho, faça o seu comentário. E se inscreva se você ainda não é inscrito. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima live, até sábado.